Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje são novas perspectivas do capitalismo internacional. Com a crise de 2008, a economia capitalista internacional parece ter entrado em nova fase. De um lado, há um processo acelerado de transformação tecnológica nos países industriais mais avançados e em alguns emergentes, como a China. De outro, verifica-se certo processo de estagnação nos países periféricos, quando se compara seu desempenho com as economias dos países centrais. Neste programa, vamos analisar as principais transformações ocorridas na economia mundial a partir da crise de 2008 e pensar suas implicações sobre o desenvolvimento brasileiro. E o nosso convidado é o professor Eduardo da Mota e Albuquerque, professor da UFMG, e acaba de lançar com outros colegas um livro que chama Metamorfose do Capitalismos, Processos de Catch-up. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Começamos pela apresentação do livro. Qual o seu propósito, professor? Bom, esse livro é um resultado de um projeto de pesquisa, apoiado pelo CNPq. É um projeto que tenta combinar quatro coisas, digamos assim, né? Como entender, né, transformações que estão acontecendo, uma visão do sistema capitalista como um sistema que se transforma sistematicamente. Né? Então, daí a ideia de metamorfose do capitalismo. O capitalismo é algo que está se transformando e isso tem implicações profundas para quem quer se desenvolver. Claro. Né? Ao mesmo tempo, combinar isso com uma discussão de experiências históricas que possam trazer lições para nós. Né? Perfeito. Então, seria Em terceiro lugar, tentar avaliar como que essas mudanças impactam a parte do mundo onde nós estamos, né? A periferia. Há mudanças nisso também. E, finalmente, tentar exploratoriamente tentar avaliar implicações dessas mudanças para a formulação de políticas no país como o Brasil. No país também. E uma visão prospectiva também, ou não? Sim, tentar, na verdade, a grande ambição do livro é tentar contribuir para colocar novos termos para um debate tão importante para o Brasil. Fantástico, claro, porque hoje poucas pessoas estão pensando o Brasil e o Brasil merece, nessa crise que está, ter exatamente alternativas para sair delas. Como o livro está estruturado internamente, professor? Sim, a estrutura do livro, que é um livro feito por 11 diferentes autores, né? Sim. Ele tem uma primeira parte, que a primeira parte é intitulada Lições da História, né? Quer dizer, onde o livro é aberto por um mestre, que é o professor João Antônio de Paula, lá do nosso CDPLA, e ele faz uma discussão sobre o desenvolvimento na perspectiva histórica, né? Então, tentando, inclusive fazendo, o título é uma homenagem ao Gershenko, né? Que tem um livro com essa. Então, é um grande apanhado que nos dá, né? Uma noção fortemente estruturada a partir de lições da história sobre o que é que se desenvolveu, o que deu certo, né? E quais as raízes mais, não só econômicas, mas culturais, políticas, dos casos de sucesso e portanto, lições. Sim. O segundo capítulo dessa primeira parte, também de um professor da nossa faculdade, professor Bernardo Campolina, ele lida com as lições do caso japonês. A gente pode dizer que o Japão talvez tenha sido um país altamente bem-sucedido em termos da realização de processos de catch-up. E relativamente pouco conhecido no Brasil. Pouco estudado, exatamente. E isso E a gente pode dizer que o Japão fez quase que 2 processos de catch-up, né? Um antes da Segunda Guerra Mundial e outro depois. Né? O professor Bernardo Campolino se concentra mais no período posterior, né? E é um caso de... as lições são impressionantes, inclusive
pela flexibilidade que a política pública teve no Japão, no sentido de completar uma fase, muda. As políticas da fase inicial de substituição de importações têm que ser diferentes da fase que vai ser o seguinte, com a fase de substituição de exportações. Então, essa flexibilidade na construção de políticas industriais é uma lição, assim... Mas também determinação, né? Tem que ter uma decisão, né, digamos, ter uma decisão interna de se integrar à economia mundial de uma forma ativa. Perfeito. Né? Então, essa é A segunda parte, professor. A segunda parte, aí nós vamos discutir o capitalismo, mudanças no capitalismo central agora. Né? Quer dizer, então, ele é composto de 2 capítulos. O primeiro é de minha autoria, que tenta discutir a crise de 2008 e tentar especular a partir do que aconteceu, do que vinha acontecendo e do que aconteceu depois. Se nós estamos transitando para uma nova fase do sistema capitalista. E o capítulo terceiro vai lidar com uma novidade crescente na economia capitalista, que é o papel da cultura, da criatividade relacionada à cultura, na dinâmica de acumulação de capital. Economia criativa. Economia criativa, né? Exatamente. Perfeito. Toda essa... A terceira parte. O capítulo da professora Ana Maria. Ana Maria, que já foi minha convidada aqui. Ana Flávia Machado, né, que é uma colega e um capítulo muito importante. Sim. A terceira parte, aí ele vai para a periferia. Né? Então vamos tentar entender o que é que tem de particular nessa parte do planeta, né, da nossa parte. Tem um primeiro capítulo. Aqui é interessante que são 3 doutores em economia que esses capítulos vêm de tese de doutorado que elaboraram no CDPLA. No CDPLA, interessante isso. O primeiro desses capítulos foi preparado pela doutora Silvia Marques, que ela vai discutir algo que talvez seja das coisas mais importantes, tem uma novidade no momento atual, que é a periferia, porque a periferia hoje é algo que tem um país como a China, temos a Índia, a Rússia recém recolocada na periferia, a América Latina. Ela cresceu nos últimos tempos e, segundo a sugestão da Silvia Marques, a periferia agora já influi na reconfiguração do capitalismo central. Então, ela vai usar um título que é o efeito bumerangue, né? Quer dizer, como que agora tem essa novidade, o centro não está mais tão sozinho, né? Quer dizer, tem uma periferia. Então. Depois tem um capítulo da Solange, desculpa, do Raimundo? Do Raimundo Leal Filho, que vai discutir as peculiaridades do financiamento à inovação para países periféricos, que aí temos várias situações complexas aqui. Primeiro, inovação requer mecanismos muito específicos de financiamento. E a periferia é conhecida pela uma relativa escassez de capital. Né? Então, a discussão de como conseguir criar mecanismos para financiamento e inovação na condição periférica é o tema do capítulo do Raimundo Leal Filho, e é muito interessante para entender, então, é um desafio, né, que está colocado para a periferia. E é fechado com um diálogo com o capítulo da Solange Gomes Leonel, que é para tratar de uma forma de financiamento da inovação, que é o Venture Capital, que é uma particularidade dos Estados Unidos, bem sucedida, tentando avaliar o que tem de mito e de realidade nos Estados Unidos e discutir a implicação disso para um país como o Brasil. Perfeito. E a quarta parte? E a quarta parte aí a gente desce para o Brasil. Né? Então são 3 capítulos. O primeiro também de uma tese de doutorado produzido por um professor da nossa faculdade, Ulisses Santos, que é um grande apanhado do sistema de inovação brasileiro. Aí o sistema de inovação já é um conceito derivado da literatura evolucionária, neo-schumpeteriana, que é o arranjo institucional que está por trás do impulsionamento do progresso tecnológico. Sim. Então, é composto de um conjunto de instituições, temos universidades, institutos de pesquisa, firmas. Então, avaliar o estágio disso é o objeto do capítulo Ulisses, seguido pelo capítulo professora Márcia Rapini, o Leonardo Costa Ribeiro e meu,
que faz o apanhado da ciência e da tecnologia do Brasil nos últimos anos. E por fim? Fechado de novo por um outro mestre nosso, pelo professor Wilson Suzigan, com um belíssimo capítulo avaliando a política industrial no período recente. Ok. No segundo bloco, nós vamos trabalhar exatamente a definição e a caracterização da crise econômica mundial de 2008 e as suas implicações no mundo e no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando novas perspectivas do capitalismo internacional. No primeiro bloco, nós apresentamos o livro Metamorfoses do Capitalismo e Processos de Catch-up. E agora nós vamos entrar propriamente para analisar a natureza da crise de 2008. Como explicá-la, professor? Essa pergunta é uma questão de pesquisa fascinante. Né? Sim. Bom, eu acho que talvez a primeira coisa que eu acho que seria importante a gente tentar explorar é uma coisa mais geral do papel de crise na dinâmica capitalista. Né? Então, a interpretação que, digamos, o nosso grupo adotaria, né, é uma interpretação de que a crise ela é um momento deve ser vista como um momento de reconfiguração do sistema capitalista. Né? Mais de oportunidade do que colapso, né? Exatamente. Crise não termina em colapso, termina com reconfiguração. O melhor exemplo é pensar o que todos nós... Uma coisa que é bem esclarecida para todo mundo hoje, né, digamos assim. 29, né? A crise de 29. A crise, né, que o capitalismo conheceu até então. Né, mas essa crise detonou um conjunto de ações, né, dentro do país que estava virando central, os Estados Unidos. Nós conhecemos, todos, né, que conhecemos história, sabemos, né, da vitória do Franklin Delano Roosevelt na eleição em 1932, do New Deal em 1933, de como que o New Deal recompôs completamente a economia, né, americana e, consequentemente, em cima do resultado da Segunda Guerra Mundial, a gente pode dizer que o New Deal foi exportado, né, para a Europa, para o Japão, com formas... Sim. Então, uma tremenda... O que é a crise de 29? Abre um período que vai reconfigurar o capitalismo. Sim. Então, no fundo, a nossa investigação, a provocação é essa. Essa crise de 2008, ela detonou um processo que reconfiguração que ela está, né, apresentando. Bom, mas ela tem um componente que na economia agora é global. Sim. Então, a crise de 29 ela foi muito circunscrita nos seus efeitos, não foi? Sim. E essa muito mais abrangente? Essa muito mais abrangente. Então, aí teríamos talvez que a pergunta: qual a natureza da crise? Quer dizer, é uma crise que talvez ela é resultado da confluência de um conjunto de mudanças estruturais que estão em curso no sistema capitalista. Né? Quer dizer, então, podemos dizer que... E quais seriam essas principais? As principais mudanças estruturais seriam, mudanças na tecnologia, claro, que é uma emergência... Que é o motor da... Que é e eu sou um pesquisador da área de economia, da ciência, da tecnologia, então eu vou ter uma tendência a valorizar, claro, esse aspecto. É um motor acho que comanda, né? Sim, tem um papel... Você viu que eu fui bem sensibilizado pelo seu artigo, né? Ótimo, fico feliz com essa... E então, a segunda? A segunda é mudanças no mundo financeiro, né? E acho que aqui é inclusive importante dizer que, interpretar que a mudança no mundo tecnológico, no mundo industrial, ela anda de mãos dadas com a mudança no mundo financeiro. Né? Então, novas instituições financeiras, inovações financeiras, elas são importantes para dar conta, né, do volume do capital que circula no mundo. Que se multiplica, isso que nós já mencionamos, por exemplo, você criar uma coisa como venture capital, né, quer dizer, que financia inovação, você precisa ter um sistema financeiro pujante. Né, então, há um conjunto de mudanças das finanças que
O terceiro conjunto são mudanças no rumo, a gente chamaria de internacionalização de capital. Quer dizer, a economia está ficando, falando de um outro jeito, as empresas multinacionais estão ficando cada vez mais importantes. Né? Claro. Sua abrangência global. Né? Dizer, então, por exemplo, hoje, nesse momento, pega uma empresa como a IBM. Né? Dizer, então, nós temos uma base de dados chamada Orbis, que a gente consegue abrir e olhar a estrutura da IBM. A IBM é uma empresa que tem 1.800 subsidiárias, localizadas em 62 países diferentes. Todos os continentes. Então, em todos os continentes Então, imagino o que é e ela é uma. Né? Quer dizer, então, o grau de interconectividade, então, o movimento de internacionalização do capital pode ser medido, né, por movimento do investimento direto no estrangeiro, etc. Publicações excelentes produzidas pela UNCTAD que mapeiam isso. Então, a gente pode dizer que essa internacionalização cresce, né? Vem crescendo e continua crescendo. Em terceiro lugar, há mudanças importantes no mundo do trabalho. Pois é. Como é que os movimentos sociais têm reagido a isso, professor? E eu diria que as novidades são tantas, né, no sentido de novas profissões, novas relações, desenvolvimento de trabalho mais precarizado, trabalho tempo parcial. Então, acho que minha avaliação é que o mundo do trabalho está se recompondo para entender o que é essa nova realidade que está se construindo. Né? Eu acho, por exemplo, que tem um descompasso tremendo, né, entre a forma como o capital se organiza, né, que é internacional, essa mencionada e a forma empresa, como o trabalho se organiza. E a forma como o trabalho que ainda não se organiza dessa forma. Então, tem os e aí sindicatos estão em crise nos países. Aqui nós colocamos a quarta revolução industrial, não é isso, professor? Sim, e aqui vemos da primeira mudança lá, há um conjunto de mudanças tecnológicas que há vários nomes, né? Quer dizer, o dirigente, o fundador de Davos chama de quarta revolução industrial. Inteligência artificial. O fato é que tem um conjunto de novas tecnologias, né, que seriam relacionadas a setores como, né, quer dizer, biotecnologia, como nanotecnologia, inteligência artificial, que alimentaria uma nova onda de automação mais sofisticada, robótica, a emergência a própria continuidade da revolução das tecnologias de informação e comunicação, né? Nós estamos num mundo hoje, né, quer dizer, um mundo virtual, né? A revolucionária criação da World Wide Web em 1992, 93, que é a internet, né? Abre espaço para uma empresa, né, quer dizer, como a Google e tudo que vem depois, que hoje criou um continente para acumulação de capital inexistente e que é riquíssimo. Né, Ok, professor. No terceiro bloco nós vamos trabalhar se a crise econômica mundial ela já foi superada ou então que consequências da crise ainda existem e como que elas se refletem no Brasil. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando novas perspectivas do capitalismo internacional. No segundo bloco nós analisamos a crise de 2008, já deixamos no ar o tema desse terceiro bloco. A crise de 2008 já foi superada, professor? Excelente questão. Creio que, por um lado, o lado agudo da crise foi contido. Sim. Né? Contido por um conjunto de políticas que o Bank of International Settlements, BIS, vai dizer que é uma das maiores intervenções públicas, né? Quer dizer, de recursos públicos para conter a crise. Claro. Que cria um problema adicional. Mas ninguém dava muita fé para o Estado e, na verdade, na crise, quem salvou foi o Estado. Então... Sim, e, aliás, tem um outro elemento, né, importante que diferencia essa crise da anterior, que é, para conter a crise, tem uma ação coordenada dos Estados nacionais. Tem se eu não me engano, no dia 8 de outubro de 2008,
tem uma reunião dos principais bancos centrais do planeta, o Banco Central americano, com o Banco Central da Europa, o inglês, o do Japão, e decidem uma intervenção no sentido de mudança de taxa de juros, injeção de recursos, que é fundamental, que era uma hora que você vai vendo o gráfico, as bolsas estão caindo aceleradamente e tem essa ação coordenada de governos nacionais globalmente para conter a crise. E o neoliberalismo foi para o espaço, o mercado regulando tudo, professor? Bom, essa na hora que vem a crise, o Estado vem para... Né, essa ninguém reclama. Ninguém né? reclama. Então, e vira um ponto que se sai da crise com a participação dos estados na economia ampliada, né? Quer dizer, com novos problemas, que Claro. dívida pública crescente, e aí vai criar uma série de problemas que depois podemos tratar disso. Mas a questão é que essas intervenções todas, aí você poderia perguntar, mas acabaram com a crise? Sim, pois não. é. Quais os efeitos ainda, Exato, os prolongamentos? Então a ideia é que essa crise ela é importante, né, quer dizer, porque ela, no certo sentido, ainda está conosco. Né, quer dizer, então o livro cita um artigo de um teórico alemão que vai sugerir que há movimentos no epicentro da crise. Né, a crise começou lá em Nova York, Wall Street, foi contida e passou para a Europa. Aí depois passou para uma terceira fase, bateu na China, né, já ali em 2010, Você prolongou etc. em ondas. Em ondas, exato. Né, e ao bater na China, bateu no mundo inteiro. Né, quer dizer, então tem então, ainda, né, quer dizer, Brasil e Rússia vão sofrer, Nigéria vão sofrer fortemente o impacto da crise em função da desaceleração da China. Né, quer dizer, então, a crise está longe de estar resolvida. Né, E o impacto sobre exatamente os países emergentes, professor? E aí, incluindo o Brasil? Eu acho que aí o impacto seria, digamos, duplo. Né? Quer dizer, por um lado, na medida, a própria condição dos países emergentes de não serem dotados, né, como o Brasil, de uma capacidade tecnológica interna importante, não ter uma... Né, e países como o Brasil, Rússia, Nigéria, África do Sul, que são muito dependentes da exportação de recursos naturais. Claro. Em pleno século XXI, esse é um escândalo. Sim. Um país como o Brasil ser dependente da exportação de recursos naturais. Evidente que isso é um grau de exposição internacional profunda, né? Quando a China, um grande demandante de recursos naturais, desacelera, isso é sentido imediatamente. Quer dizer, certamente não explica tudo, mas é parte dos problemas que a economia brasileira vive, né? Quer dizer, ao lado da economia russa e outras economias. Então a periferia, por um lado, sente esse baque. Por outro, há uma certa, né, talvez um aguçamento de uma questão que é a estagnação relativa das nossas economias. Né? Quer dizer, o Brasil seria um país que está nessa situação há muito tempo. Né? Então, como nós não transformamos estruturalmente a nossa economia, não fazemos a entrada nos setores de alta tecnologia, não rompemos com a dependência da economia dos recursos naturais. Isso deixa a economia exposta e, enquanto revoluções tecnológicas se processam no centro, né, como nós discutimos nas outras partes do programa, aqui nós não acompanhamos. Então, ficamos o que acontece? No hora veja, né? Ficamos atrasados. E aí, por isso, o livro é concluído com um belíssimo capítulo, já mencionado do professor Wilson Suzigan, que ele avalia exatamente como nos últimos 15 anos, 20 anos, né, quer dizer, o Brasil pode ser considerado um país onde não houve políticas industriais eficazes o suficiente para que promovesse a entrada do nosso país nesses setores, repetindo que as lições da história discutidas lá no capítulo 1 e no capítulo 2 sugeriam para a gente fazer. Perfeito. Professor, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Queria agradecer a sua presença aqui e seus esclarecimentos, cumprimentar na sua pessoa todos os autores de um livro que eu recomendo, porque é um livro que nos ajuda a pensar hoje a economia internacional e a economia brasileira, porque na crise
a gente fica num cabo de guerra e esquece de pensar o futuro do próprio país, né? E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.